Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui um pouco sobre Marx e o direito. Seria o direito analisado sobre o pensamento de Marx, a forma como Marx pensava e via o direito. Geralmente, quando nós falamos em Marx, a gente sempre associa Marx a uma questão econômica, a uma organização social mais ligada ao lado financeiro. Mas Marx ele tinha uma estreita relação com o direito, até mesmo por formação. O Marx ele era formado em direito. Então nós vamos falar aqui sobre alguns pontos. O Marx, o nome dele é Karl Heinrich Marx, é um jurista, economista, filósofo e escritor. É, ele é o primeiro filósofo com formação jurídica. Ele nasceu na Prússia no ano de 1818 e faleceu no ano de 1883. É importante a gente citar aqui também o Friedrich Engels, que era um companheiro de Marx ali na luta e nas escritas também. O Engels ele era um empresário industrial e um teórico revolucionário. Também nasceu na Prússia no ano de 1820 e faleceu no ano de 1895. Quando a gente fala em Marx, é importante nós situarmos o contexto em que Marx estava inserido. Porque às vezes a pessoa vai ler alguma coisa sobre Marx e quer comparar ao nosso tempo hoje, e em alguns casos não vai se encaixar porque são contextos diferentes, são pensamentos em contextos diferentes. O contexto de Marx era a Inglaterra do século XIX, no contexto em a Revolução Industrial em pleno vapor, a, as rotinas de trabalho estavam desorganizadas, a sociedade estava migrando do campo para a cidade, então não havia uma organização social ainda, aquilo estava tudo desorganizado, o que provocou diversos problemas sociais. Nós vamos dividir esse vídeo aqui em quatro blocos. No primeiro bloco, a gente vai estar falando sobre a crítica jurídica de Marx. Em um segundo, nós vamos falar sobre a luta de classes. Em um terceiro, sobre imperialismo. E no quarto e último bloco sobre os direitos humanos. Quando a gente fala na crítica jurídica, coloquei aqui um subtítulo que é Crítica Jurídica, uma análise necessária. É importante, novamente, a gente voltar ao contexto social, que é a Inglaterra do século XIX, que foi palco de diversas insurgências sociais, problemas políticos, econômicos e demandas jurídicas na era moderna. As condições eram subhumanas, degradantes, e isso proporcionou e motivou a elaboração de uma teoria social voltada a corrigir esses problemas. E mais do que uma teoria, é algo que pudesse não só ficar dentro do campo do pensamento, algo que pudesse ser traduzido em uma prática que pudesse levar à transformação da realidade da organização social. O Marx ele era um discípulo de Hegel, era considerado um daqueles da ala da esquerda de Hegel. Mas Marx ele fazia algumas críticas a Hegel, que ele vai questionar a noção de Estado de Hegel, a sua íntima ligação às elites burguesas e sua planificação idealista. Ela não se ocupa em discutir no plano concreto as questões sociais, políticas e jurídicas. Voltando àquela questão que Marx ele propunha mais do que uma teoria, não bastava teorizar uma organização social. Era preciso algo que, além de teorizar, transformasse a organização social. Então, o Marx ele vai inverter a teoria dialética de Hegel. Ele vai abordar, em vez de questionar a sociedade simplesmente no campo da dialética, no campo teórico, ele vai propor uma análise da realidade, não uma mera teorização de uma consciência pré-elaborada. Ele vai propor um estudo da realidade. E esse estudo vai ser uma das grandes contribuições de Marx, vai ser o que ele vai chamar de materialismo, que é
o estudo da realidade, não mais um estudo baseado em teorias, mas sim o estudo da realidade como ela é de fato. Marx ele entende que não bastava elaborar teorias ideais, é aquilo, sair do plano do mundo das ideias. Era necessário uma abordagem capaz de modificar a realidade social, e o materialismo consiste em analisar a realidade concreta dos fatos. Onde que esse ponto ele vai ter uma interseção com o direito? É isso que a gente precisa entender muito bem. A interseção de tudo isso com o direito, ela acontece em dois momentos, o momento estratégico e o momento tático. O que seria o momento estratégico? O momento estratégico compreende a construção do pensamento coletivo da classe trabalhadora, possibilitando a insurgência social necessária para os processos de mudança e revolução. Essa estratégia era despertar na classe trabalhadora a consciência das injustiças, para que a classe trabalhadora não visse aquilo que estava acontecendo como um processo natural. Ela tinha que entender que ali ela estava havendo uma exploração, aquela ordem, aquela organização social ela estava errada. E essa estratégia era conscientizar essas pessoas que isso estava errado. E a tática, ela se refere ao arranjo necessário a ser feito para trazer à tona os momentos estratégicos de inflação social, econômica ou política. Ou seja, o Marx ele aproveitava os momentos de crise, os momentos mais extremos, onde a classe trabalhadora passava por alguma dificuldade, algum confronto com os industriais, e ali ele entrava em cena e colocava essas ideias, falava, olha, essa injustiça está acontecendo por causa disso, porque existe uma classe opressora, uma classe oprimida. Então, esses dois elementos são muito importantes, que é o momento estratégico, que é onde desperta a classe, e o momento tático, onde ele encontra o momento para entrar com a estratégia. É importante entender o materialismo histórico de Marx, que é o seguinte: para Marx, os homens eles são uma reprodução dos meios de vida já existentes e que eles têm de reproduzir. Ou seja, quando a gente chega ao mundo, já existe uma ordem, já existe uma organização social estabelecida. E o que nós vamos ser vai ser a manutenção dessa organização social. Para Marx, isso era um grande problema, porque quem nascia na classe burguesa continuava sendo burguês, quem nascia na classe operária continuaria sendo o operário. Só destacando aqui que Marx não tem nada contra o trabalho, né? A impressão que ele tinha algo contra esse operário, nada, pelo contrário, ele entendia que a economia ela deve ser baseada no trabalho. A crítica de Marx vai ser contra a desigualdade. E a crítica que o Marx faz é a seguinte: que essa ordem estabelecida, essa ordem já encontrada quando o ser humano nasce, essa ordem ela é o Estado. O Estado organiza a sociedade. E para Marx, o direito é quem organiza o Estado. E, por sua vez, o direito é organizado pela classe dominante. E essa organiza o direito de acordo com seus interesses. Então, a classe dominante, ela organiza o direito de acordo com seus interesses, o direito organiza o Estado organiza a sociedade. E isso estava organizado de uma forma a perpetuar esse duelo de classes, essa luta de classes, que para ele era o grande problema. Aí a gente vai entrar numa outra problemática, que é a luta de classes e a representação jurídica. Onde aqui no vídeo, aqui eu estou com um slide aqui na minha frente, que tem uma charge aqui que mostra o tamanho da riqueza criada pelos trabalhadores e o tamanho da recompensa, do salário que o trabalhador recebe. Enquanto ele cria uma montanha de riqueza, ele não recebe nem uma 10ª parte disso que ele cria.
Para Marx, o Estado ele age de forma a perpetuar a luta de classes. Ele age de forma a perpetuar a desigualdade, a manter essa ordem estabelecida. É o que a gente chama de conservadorismo. Manter a ordem como está, não permitir uma revolução, uma mudança na organização social de forma mais benéfica para todos. O Estado ele impede essa organização, essa reorganização social, mantendo a ordem, conservando a ordem. E uma outra crítica que Marx faz é sobre a questão do imperialismo e os direitos humanos. O que vem a ser o imperialismo? O imperialismo vem ser a dominação por uma classe específica. Essa classe ela domina o poder, ela detém o poder, ela detém os meios de produção, que são o poder econômico. Uma vez que essa classe detém o poder econômico, ela dita as regras, enquanto, por sua vez, a classe proletária, os trabalhadores, eles não têm como bater de frente com a classe dominante, com a classe burguesa, no caso. Então acontece esse que eles chamam de imperialismo. E uma outra crítica que Marx faz que é bem interessante, que é sobre os direitos humanos. No contexto de Marx, existia podemos dizer, dois tipos de direito. Os chamados direitos civis, que são os direitos comuns a todas as pessoas, e os direitos do homem, que é o que a gente chama hoje de direitos humanos. Lendo aqui o que está no slide, as revoltas e revoluções burguesas moldaram ao longo da história um modelo de Estado moderno. Ou seja, o modelo de Estado que a gente tem hoje é uma construção burguesa, não é uma construção de um todo da sociedade, com influência de todas as classes, mas sim um modelo de sociedade que a classe burguesa, que foi uma classe que não era a dominante, mas passou a ser a classe dominante quando o modelo mercantilista ele vai se enfraquecendo, vem nascendo a burguesia com os grandes galpões industriais. A burguesia instituiu o sistema econômico capitalista, que é em substituição ao mercantilismo. Os direitos civis eram os direitos comuns a todos. E os direitos do homem eram os direitos somente da classe burguesa. Isso aqui é importante a gente explicar esse fato aqui. Os direitos civis são os direitos práticos do dia a dia, o direito de comprar, direito de vender, direito de adquirir, o direito de emprestar, de dar, de casar, enfim, direito da nossa vida cotidiana, o direito, dever de pagar impostos, de pagar os tributos. Isso eram os direitos que eram comuns a todos os homens. Agora, aquilo que era entendido como os direitos dos homens não eram comuns a todos os homens. Porque o que eram esses direitos? Dentro dos direitos humanos ou direito dos homens, dentro do contexto de Marx, a gente vai entender o direito da propriedade. A quem interessava o direito à propriedade? Interessava ao proletariado que não tinha propriedade? De forma alguma. Só trazendo aqui o contexto, que o contexto de propriedade para Marx não é casa própria, não é eu ter um carro para andar. Isso não é propriedade. Propriedade para Marx está muito além disso. Propriedade para Marx é aquele patrimônio que ele gera receita para você, não é o patrimônio de uso seu. Isso aí é um patrimônio de uso, não é propriedade para Marx. Para Marx, a propriedade é algo muito maior do que a nossa casa, do que o nosso carro. Para ele, para propriedade é aquilo que produz riqueza, aquilo que gera lucro, que gera receita. Isso é propriedade. Então, esse direito à propriedade em nada satisfazia a classe trabalhadora, porque ela não tinha propriedade. Direito à vida. A classe trabalhadora era praticamente escrava dos meios de produção. Então, esse direito à vida de nada beneficiava a classe trabalhadora, uma vez que ela tinha que passar a sua vida lutando para sobreviver. Então, esse direito nada beneficiava a classe trabalhadora. Então, dentro disso que a gente falou aqui nesses 15 minutos de vídeo,
É importante a gente refletir sobre essa crítica que Marx faz, é, sobre a sociedade, sobre o direito e a sociedade, sendo que para Marx o direito ele é ditado pela classe dominante e o direito, por sua vez, define o Estado, a organização do Estado, que por sua vez o Estado define a organização da sociedade. E o Estado mantém a organização de forma a perpetuar, a conservar a luta de classes, que é manter uma classe no poder como classe opressora e uma classe como classe oprimida. Essa é a crítica jurídica que Marx faz. O Estado sendo usado como um instrumento, como um braço opressor para a manutenção dessa ordem social que é injusta, essa ordem que produz a desigualdade, não proporcionando ao homem o, o mesmo padrão de vida que a classe burguesa tinha, dando a essa ainda o privilégio dos direitos humanos. Que os direitos humanos, como a gente viu, é uma invenção burguesa, não é uma conquista do trabalho da classe proletária. Hoje a gente vê os direitos humanos de uma outra forma, mas é importante lembrar, estamos falando do contexto de Marx aqui, ok?